Você já deve estar sabendo que o Senado aprovou uma nova PL chamada PIX Pensão. E adivinha quem foi as autoras desse projeto? Sim, a Tabata Amaral e a Ana Paula Lobato. E se você já acompanha meus vídeos que eu faço aqui, eu acredito que você já sabe quais foram as PLs que elas já elaboraram, né? E essa nova PL não é aquele Pix que você faz para pagar um lanche aí do iFood, não é, cara. É basicamente um pagamento automático da pensão alimentícia. Agora o banco vai debitar o valor direto da sua conta, igual conta de luz, energia. E se você é autônomo, empresário, esquece aquele acordinho que você faz com sua ex. Ah, semana que vem eu deposito, daqui a 2 semanas eu pago o valor total. Cara, isso vai acabar. O sistema vai ferrar a vida desse cara. E é justamente aqui que a coisa começa a ficar insana, que eu vou dar minha opinião mais pra frente pro vídeo. Porque se o cara não tiver grana na conta, né, tá passando uma dificuldade, ou por exemplo assim, ele perdeu o emprego e tá fazendo bico, o banco não vai deixar você devendo, né? O banco vai avisar a justiça e o juiz pode bloquear o seu dinheiro na poupança, no CDB, por exemplo, ou até no caixa da sua empresa, o MEI. Então você que já é pai ou pretende ser, ou até mesmo que é um padrasto, que possivelmente pode entrar essa lei com parecer da pensão socioafetiva, o seu dinheiro pode sumir do nada na sua conta sem aviso, sem fazer nada. E isso não vai ser roubo. Longe disso, não vai ser nenhum golpe. Vai ser simplesmente uma nova lei. Pois eu tenho uma péssima notícia para essas pessoas. Acabei de aprovar mais um PIX Pensão aprovado no Senado, direto da sanção do presidente. Uma grande vitória. Vitória das mulheres, vitória das crianças, vitória das famílias brasileiras. Obrigada a todas as mulheres que me apoiaram nessa luta. É por isso que precisamos de mais mulheres eleitas. Tamo juntas. Acabou a farra para quem não paga pensão alimentícia. Pois é, a novidade é a seguinte. Foi aprovado essa semana o PIX Pensão. Mas, Galdino, o que é isso? PIX Pensão é o que o pai do seu filho, o genitor que não te ajuda com nada, que fica devendo pensão, que te dá trabalho todos os meses, vai precisar pagar direto da conta dele. O juiz vai ter o poder de determinar aos bancos que retirem o valor todos os meses da conta da pessoa que deve pensão e repasse para a conta de quem é responsável pela criança. É uma grande novidade, gente. Então, nada mais de ficar devendo pensão alimentícia. Acabou a farra dos genitores que não pagam pensão. Carinha que fica ostentando aí nas redes sociais, bebendo combo de uísque, ou então que some para não pagar pensão pro filho. Pois é, vai sair da conta dele direto para sua. Gostou da novidade? Compartilha, porque tem muita gente precisando saber disso. Mas antes de dar minha opinião, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo uma coisa aleatória ou a respeito do tema que ajuda muito no engajamento. E se você está no seu celular, hypem o vídeo, beleza? E se fizer tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Primeiro, vamos tirar o véu dos mistérios. O que é esse projeto de lei e por que foi aprovado? Quem foi a autora desse projeto todo? Bom, essa nova PL foi criada pela deputada Tabata Amaral, que vocês conhecem muito bem, que eu já fiz vídeo a respeito de outras PLs que ela já apresentou e que falta a sanção presidencial para entrar em vigor, como a famosa PL da misoginia, correto? Então, essa nova PL do PIX Pensão, que esse é o novo nome que estão dando para ela, foi recente agora, 7 de julho, e está indo para a sanção presidencial. Mas como vai funcionar na prática, na vida real, fora do papel? E um detalhe aqui, não é só os pais biológicos, os homens que registrar seus filhos, mas também pode haver possibilidade de homens que foram levados na justiça, que não são pais biológicos das crianças, mas têm, entre aspas, um vínculo com elas, a famosa pensão socioafetiva, também pode se aplicar essa nova lei nesses casos. Então, por aí a gente vê que não vai ser uma coisa muito justa, sabe? Porque olha, se você já é CLT, funcionário público, o juiz manda descontar direto na sua folha de pagamento. O patrão repassa e você nem vê a cor do dinheiro. Mas se você é autônomo, prestador de serviço ou até empresário, nesse caso você tem que fazer pagamento por conta própria. Transfere, deposita, paga boleto judicial. Só que o problema, cara, a vida acontece. O dinheiro acaba na segunda-feira, a pensão vence na terça, você esquece, atrasa um dia e a ex-cônjuge já tá mandando mensagem pro advogado cobrando juros. O PIX Pensão vem, entre aspas, para consertar tudo isso, mas do jeito deles. Quando a pensão for fixada, o juiz vai colocar na sentença. O valor vai ser debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a conta do credor no dia, sei lá, no dia X, certo? É tipo um débito automático do banco, mas com força da lei. A instituição financeira vai fazer o serviço por você. E a grande diferença aqui é que não importa se você tem carteira assinada ou não, o banco é obrigado a cumprir a ordem judicial. E o objetivo principal, acabar com a inadimplência estratégica. Sabe aquele cara que esquece de pagar porque o dinheiro está apertado no fim do mês?
Com o Pix Pensão, esse esquecimento não vai existir. O dinheiro sai da sua conta antes de você ter a chance de gastar com outra coisa. Para quem recebe, é previsibilidade. Para quem paga, é organização. E se você não tiver controle, é um pesadelo logístico, certo? Só que aqui que a história fica interessante, que eu, lendo essa nova PL, e também ouvindo opiniões de advogados, advogadas, a respeito do que possa acontecer, aí, meu amigo, começa a complicar a vida pro homem aqui no Brasil. Porque se o dinheiro não tiver na sua conta no dia do débito automático, o que você acha que vai acontecer? Bom, o projeto já é bem claro o seguinte: se não houver saldo suficiente a cobrir a pensão, o banco é obrigado a informar a autoridade supervisora. E aí o que acontece? Bom, a justiça nesse caso funciona, né? Porque ela vai determinar a indisponibilidade automática dos seus outros ativos financeiros até cobrir o valor da dívida atualizada. Ou seja, é basicamente assim: você não tem dinheiro na sua conta corrente para pagar, sei lá, os R$1.000 da sua pensão? O juiz pode bloquear o seu dinheiro que está na sua poupança, nos seus investimentos, como CDB, em qualquer aplicação financeira sua. O valor fica travado até resolver. É o sistema impondo regras sem nenhuma discussão. E tem outro ponto que gera muita polêmica, que é o empresário individual, o cara que é autônomo, por exemplo. A lei diz que essa indisponibilidade pode alcançar os ativos financeiros da sua empresa, se você for MEI, por exemplo. Para muitos, isso vai ser um absurdo, porque imagina que você tem um negócio pequeno, o caixa da empresa gira apertado, e de repente a justiça bloqueia o faturamento da sua loja por causa de uma dívida de pensão. Isso fere o princípio da empresa como um ente econômico separado da pessoa física, certo? Mas essa nova lei, que já foi aprovada na Câmara dos Senadores e falta ainda a sanção presidencial, ela foca na proteção imediata da criança, do adolescente ou até mesmo o filho que não é seu. Certo? E mais, se essa indisponibilidade se arrastar, ela pode ser convertida em penhora, ou seja, o negócio é automático e muito severo. A ideia, segundo as relatoras desse projeto, é criar um fluxo contínuo de pagamento, reduzir a necessidade de novos pedidos judiciais a cada atraso e diminuir a litigiosidade. Para quem recebe é uma segurança enorme, né? Convenhamos aqui. Para quem paga é um alerta vermelho, porque vamos ser honestos aqui. Tem um lado positivo que muitos podem argumentar. Quem recebe a pensão alimentícia, por exemplo, geralmente é a mãe ou a responsável pela criança, que, né, na maioria das vezes são as mulheres. E muitas vezes passa um verdadeiro calvário para receber o que é de direitos. Cada mês é uma incerteza: será que vai cair? Será que eu vou ter que entrar na justiça de novo? Será que o pai, o genitor da criança vai arrumar uma desculpa nova? Com o Pix Pensão, essa angústia diminui bastante. Vamos ser claros aqui: o valor cai na sua conta automático, na data certa, sem precisar ficar correndo atrás. É mais previsibilidade financeira e mais tranquilidade para planejar o mês. E convenhamos, ninguém merece ter que ficar cobrando todo mês como se fosse um favor. É uma obrigação legal e moral. Só que tem o outro lado dessa história, que eu não vejo ninguém discutir, principalmente as mulheres, né? Porque a lei fria é tipo assim: a gente tá falando de seres humanos, pais, mães, e quando alguém ouve falar de endividamento de pensão alimentícia, a imagem que imediatamente vem à mente é do homem responsável, principalmente o homem, né, irresponsável, o cara vagal, que gasta tudo em balada, que não quer saber do filho, que só quer fugir da obrigação e coisa pior que vocês sabem. E lógico, eu sei que existem vários casos, e para esses casos, como eu falei para vocês anteriormente, o Pix Pensão é uma ferramenta, né, boa. Ninguém merece ter que cobrar o básico do genitor do seu filho. Mas se eu te disser que a realidade dos tribunais é muito mais cinza do que preto e branco, segundo o que eu ouvi de vários advogados aí na internet, tem situações que o cara que vai pagar a pensão paga mais que o estipulado, por exemplo, mais de 60% da sua renda, que geralmente, né, o juiz fixa a pensão de 15% a 30% do faturamento dele, só que tem casos que chega a 50%, 60% do seu faturamento. Então pensa comigo: se você é autônomo, ganha bem, e o juiz fixa para você pagar uma pensão de 60%, 50% do seu faturamento, e de repente você adoece gravemente, ou o fluxo do caixa começa a diminuir, você precisa de uma cirurgia, você para de trabalhar, fica 3 meses sem faturar, a pensão vence, você não paga, aí o banco começa a penhorar todas as suas coisas porque você não está pagando a pensão em dia. E é aqui que mora o perigo se essa lei for sancionada, for homologada e entrar em vigor, porque o sistema não vai perdoar
se você estava doente ou porque teve alguma situação complicada na sua vida, que você ficou desempregado ou que não estava dando faturamento na sua empresa ou qualquer coisa assim do tipo, porque estava previsto no seu processo. Por isso eu deixo uma dica de ouro, se é assim que eu posso dizer, para vocês que pagam pensão, ou que, sei lá, estão se relacionando com uma mulher que tem um filho que não é seu e possa acontecer uma pensão sócio-afetiva, já que você não sabe as reais intenções dela, ou até mesmo você que pretende ser pai, né? Sempre tem que se precaver em todas as situações, não é sendo pessimista, mas olhando uma coisa mais ampla, ainda mais hoje em dia, aqui no Brasil, que vocês sabem que cada semana sai uma lei para literalmente separar o homem no relacionamento, a questão de interação mínima possível com uma mulher, já está sendo algo dividido, uma separação. Então a dica, ouvindo de vários advogados, é que nunca, em hipótese alguma, veja bem, faça um acordo verbal de pensão. Sempre formalize tudo com um advogado que você tem confiança e, se possível, cara, inclua cláusulas de proteção no acordo, como a possibilidade de revisão de valor no caso, sei lá, de desemprego, uma doença ou outras situações imprevistas. Porque, convenhamos, a vida acontece, né? A vida anda, ninguém está imune a uma crise, principalmente você, homem, que teve a sorte grande de pagar uma pensão aí, cara, vai se preparando mentalmente e financeiramente, porque estar preparado juridicamente pode fazer uma grande diferença entre passar um aperto e perder tudo, cara, literalmente tudo, e ir pra cadeia. Mas enfim, eu quero saber de você. Você acha que essa nova lei, essa nova PL do Pix Pensão vai ser algo positivo para muitas mulheres que têm a guarda compartilhada, que precisam da pensão dos genitores dos seus filhos? Deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui, não se esqueça do seu like, que é muito importante, faz uma diferença grande, comentar aqui no vídeo, para engajar, para distribuir ou também dar a sua opinião a respeito. E também colocar um tema de vídeo que queira que dê minha opinião e hypar o vídeo se você está no seu celular e se inscrever no canal. E ainda você pode me dar um gás a mais, que é fazendo parte do Seja Membro aqui do canal, que você contribui com valor simbólico todo mês, deixando um valor demais que ajuda muito, ou entrando no Apoia-se que você contribui financeiramente todo mês, beleza? Então, no mais é isso. Eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.